Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a você, Gilberto, o pessoal aqui da Clínica Brasília, pelo convite para participar desse evento. É a segunda vez que eu participo, aceitei o convite com muito prazer, porque eu sei que é um evento muito bem organizado, com pessoas muito interessantes participando, então me sinto honrada de estar aqui com vocês na tarde de hoje. Agradeço a todo mundo que tomou um pouquinho do seu tempo para escutar a minha fala hoje. Confirma se vocês estão me escutando bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente começar. Bom, o tema que eu vou trazer hoje para a gente conversar é lutos na pandemia, o que a análise do comportamento tem a dizer. Então, para iniciar, eu gostaria de propor uma reflexão para você que está me assistindo. Então, a pergunta é: o que você perdeu com a pandemia? Então, eu não sei qual é o perfil de vocês. Infelizmente, talvez alguém aí do outro lado tenha perdido uma pessoa especial, um familiar, um amigo, tenha falecido devido à Covid durante esse período de pandemia. Pode ser que não, você não perdeu ninguém especial, e que você sim tenha se contaminado, que você tenha perdido, tenha tido algum prejuízo em relação à sua saúde. E se você não se contaminou, pode ser que você tenha tido prejuízo na sua saúde em termos da saúde mental. Alguma outra perda nesse sentido. Também é muito frequente nessa questão da pandemia que as pessoas tenham perdido dinheiro. A parte financeira foi prejudicada para muita gente, seja por mudanças ou perda total do emprego. E aí, quando a gente fala de mudanças ou perda do emprego, a gente fala também de pessoas que tiveram que alterar totalmente a sua forma de trabalhar. Aqui temos uma plateia de psicólogos, então, quem sabe se tinha gente que nem pensar não ia fazer atendimento online e de uma hora para outra acabou perdendo esse contato cara a cara, pessoalmente com o seu paciente e precisou se adaptar a essa nova contingência que nos foi colocada por causa da pandemia. E aí, todo mundo, em alguma medida, também teve alguma perda em relação aos contatos sociais. Atividades que a gente fazia antes tiveram que ser interrompidas, modificadas, começaram os encontros online, mas eu vejo que à medida que o tempo passa, as pessoas acabam ficando um pouco cansadas desse contato social apenas pelas telas, apenas virtual. Então a gente sente saudade, a gente sente falta de muita gente que é importante e que pode ser que a gente esteja há muito tempo sem ver. Bom, num nível mais profundo eu falo de planos, sonhos. Quem lembra do 1º de janeiro? O que vocês estavam pensando lá quando a gente faz aquelas resoluções de início de ano? Será que essas resoluções foram cumpridas da forma como vocês imaginavam que seriam? Alguns planos, alguns sonhos foram revistos, foram adiados, foram totalmente cancelados por conta da pandemia? E aí, se nada disso aconteceu com você, em alguma medida, aí com certeza eu digo que foi alterada a sua rotina. Alguma perda você teve em relação à rotina, ao mundo que você conhecia antes. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E por que eu estou perguntando para vocês sobre perda? Porque o nosso tema é luto. E o luto nada mais é do que um conjunto de reações a uma perda significativa. Então, o luto não se trata só de perda por morte, apesar de ser o tema mais difundido. A gente fala muito de luto sobre morte. Mas o luto é uma reação a qualquer tipo de perda que seja significativa. E aí o luto é um processo vivenciado de uma forma individual, particular para cada pessoa, porque cada relação significativa é única. A gente fala de mediadores do luto, e daí já puxando para a análise do comportamento, é muito importante que a gente tenha essa visão dos mediadores do luto. Para a gente compreender o processo de luto de uma pessoa, a gente precisa levar em consideração diversas variáveis que vão nos dar pistas sobre qual era o significado daquela relação com aquilo que foi perdido.
E daí, inevitavelmente, acontecem mudanças na vida do enlutado em diferentes níveis, em diferentes dimensões, seja familiar, social, econômica, entre várias outras que a gente possa elencar aqui. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, uma reflexão também, é que o luto precisa ser visto como um processo e não como um estado. Como assim? A gente sair daquela ideia de que um dia eu estou enlutado, eu estou de luto, e daí de uma hora para outra eu vou passar para uma fase seguinte em que há uma resolução desse estado de luto. Aqui eu trouxe para vocês as fases do luto da Kubler-Ross, acho que é o modelo mais difundido, que todos já devem ter ouvido falar, sobre as 5 fases do luto, que são um conjunto de reações frente ao afastamento de um objeto de apego a uma perda importante que o indivíduo tem. Então, nessa proposta das fases do luto, a Kubler-Ross, depois de muito tempo de estudo, ela classificou conjuntos de comportamentos, conjuntos de reações, e ela deu nomes a isso. Então, temos a fase de negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. Porém, eu chamo a atenção de vocês que esse modelo de fases do luto, ele é interpretado de uma forma que não foi originalmente o que a Kubler-Ross quis trazer. De que forma? A gente tem a ideia de que todo mundo passa por todas essas fases do luto nessa mesma ordem e dessa mesma forma, certo? Porém, o que ela trouxe para a gente foi ela observar reações comuns de pessoas após as perdas. Não quer dizer que seja um processo linear. Então, vocês estão vendo aí nessa figura que eu trouxe, que é uma coisa um pouco bagunçada. Pode ser que a pessoa comece em uma fase, depois retorne a uma fase que a gente consideraria anterior, e daí a gente pensa, ué, tem algum problema, ela retornou para alguma coisa que já deveria ter sido superada? Mas, na verdade, o luto é esse emaranhado, e a gente, a cada momento, pode ter reações diferentes, e não quer dizer que a pessoa está voltando um passo atrás, está dizendo sobre qual tipo de reação ela tem a uma contingência que ela está exposta naquele momento. Então, eu trouxe para vocês um outro modelo, uma outra forma de compreender o processo de luto, que é o modelo de tarefas do luto, do Worden. E para nós, analistas do comportamento, esse modelo é bastante interessante, porque vocês vão ver que se trata de elencar alguns comportamentos os quais o enlutado precisa desempenhar para passar por esse processo do luto. E daí, por que eu digo que é interessante para nós analistas do comportamento? Porque aí a gente vê um papel ativo daquela pessoa enlutada. Daí a gente sai daquela posição de que quando o tempo passar, as coisas vão mudar naturalmente. Não. A gente vê aqui que existe um papel ativo e existe algo que um enlutado possa fazer para que ele consiga passar por esse seu processo de enlutamento de uma forma mais adaptativa, digamos assim. Então, as 4 tarefas do luto, eu vou elencar aqui para vocês. A primeira seria aceitar a realidade da perda. Segundo, processar a dor do luto. Ajustar-se ao mundo sem a pessoa falecida, sem o seu ente querido morto. E, em quarto lugar, encontrar a conexão duradoura com essa pessoa que faleceu em meio ao início de uma nova vida. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês em termos de comportamentos, o que a gente pode ler disso aí. Mas antes eu volto para a minha primeira pergunta, para a minha primeira reflexão. O que você perdeu com a pandemia? Quando eu questionei isso, o que eu queria como objetivo era que vocês percebessem que, no momento, estamos vivendo vários níveis de perda com essa pandemia. E, se há vários níveis de perda, quer dizer que também haverá vários níveis de luto. Por que isso é importante? Pode ser que vocês, eu não sei, atendam já pessoas, são psicólogos clínicos e me digam, olha, mas eu não recebi nenhuma pessoa que esteja vivendo um processo de luto por uma perda de um parente, de um amigo, por Covid. Porém, pode ser que vocês já estejam lidando com outras demandas relacionadas a essas perdas, a esses outros lutos que a pandemia trouxe. E aí eu gostaria de discutir com vocês esse conceito de luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? É um luto que acaba sendo inibido por regras que podem ser implícitas ou explícitas. São regras que nos dizem como, quando, quem
por quem, onde e por quanto tempo é permitido, é legítimo sem lutar. E aí, quando se trata de luto não reconhecido, acontece que o enlutado tem o seu direito de estar de luto, o seu direito de se entristecer, de ter o pesar do luto, esse direito é negado. Essa perda não pode ser admitida abertamente, o luto não pode ser expresso e o luto não é socialmente suportado. Esse conceito é mais difundido, para dar exemplo para vocês, diante de perdas, por exemplo, perdas de animais de estimação, ou perdas gestacionais, quando uma mulher passa por um aborto. Às vezes a sociedade não consegue compreender e reconhecer que essas são perdas legítimas e que a pessoa pode sim estar num momento de muita tristeza e em processo de luto. Então, aqui nesse contexto, trazendo para a nossa discussão sobre a pandemia de Covid, me digam se vocês já ouviram de algum cliente, algum paciente, ou mesmo de pessoas do seu círculo social, ou se vocês mesmos estão pensando sobre isso, pessoas que dizem assim, poxa, mas eu não adoeci, nenhuma pessoa da minha família adoeceu, por que eu tô tão triste assim? Poxa, só porque eu não estou podendo ir para a faculdade igual eu ia antes, só porque eu não estou podendo encontrar o meu namorado ou as minhas amigas, isso não é, eu não posso ficar triste por causa disso, isso não é legítimo. Como que eu posso me entristecer por essas pequenas perdas que eu tive no meu cotidiano, do meu mundo, que era o que eu acreditava ser o meu mundo natural, o meu mundo conhecido, o meu mundo seguro, mas a gente acaba achando que essas perdas não são significativas, e isso vem muito daquela nossa mania de comparar as dores, não é verdade? A gente se compara o tempo todo, e o risco que a gente corre nesse momento é que várias pessoas não estejam olhando para as suas dores. Que bom se você não perdeu ninguém pela Covid, que bom se você mesmo não perdeu a sua saúde, não teve nenhum prejuízo nesse sentido. Mas isso não quer dizer que você não esteja vivenciando perdas significativas, perdas que estejam tendo um impacto bastante grande na sua saúde mental. Então, a gente fica nesse balanço entre o luto não reconhecido socialmente e esse luto que acaba sendo censurado internamente pelas autorregras que nós nos impomos. E, de novo, essa reflexão sobre o que é legítimo, sobre o que é válido. A gente está numa sociedade que costuma invalidar bastante os sentimentos e classificar as dores como mais ou menos importantes. Então, essa é a primeira reflexão e discussão que eu gostaria de trazer aqui para a realidade de vocês, porque com certeza vocês podem encontrar por aí pessoas que estejam lidando, além de lidar, né, com a perda, com as perdas e o sofrimento que tem tido com perdas que por essa pandemia que vem se arrastando por um período maior do que a gente imaginou, as pessoas estão vivendo um segundo sofrimento que vem do não reconhecimento da legitimidade dessas perdas e do luto que vem com essas perdas todas que nós temos vivido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando exatamente sobre o contexto mais específico da Covid-19, acho que palavras-chave que nos ajudarão a compreender o que estamos vivendo é contingências de incontrolabilidade. Nós estamos vivendo contingências de incontrolabilidade em diferentes níveis. Trouxe aqui exemplos para vocês. Então, atualmente foi imposto para nós o distanciamento social. E tem N medidas de prevenção de contaminação que nós buscamos fazer de alguma forma para que ao máximo a gente consiga evitar uma contaminação. E a gente está o tempo todo tentando controlar algo que, em alguma medida, pode ser controlado, mas a gente não tem a real dimensão de até que ponto a gente vai conseguir se proteger, e muitas pessoas, por mais cuidado que tenham tido ao longo dessa jornada da pandemia, acabaram se contaminando e se questionam, poxa, onde será que foi que eu errei durante esse período? Falando das pessoas que adoecem, outra contingência de incontrolabilidade diz respeito às internações, que por vezes são prolongadas e envolve a imposição de isolamento dos pacientes em relação aos seus familiares e amigos.
Quando as pessoas falecem, muitas vezes esses óbitos são considerados inesperados e agudos. De que forma inesperados? Pessoas que tinham uma saúde boa ou tinham até uma condição de base, uma condição crônica, mas estavam vivendo bem adaptados, sem nenhum problema mais sério, de repente se contaminam e de uma hora para outra os familiares se despedem na porta do centro de internação e nunca mais veem essas pessoas, só no momento de um sepultamento. Esses óbitos precisam ser comunicados à distância, muitas vezes por telefone, devido a todas essas medidas de precaução, de isolamento social. E, além de tudo isso, precisamos lidar com outros estressores concorrentes, sobre os quais nós já conversamos hoje. Então, a crise financeira, o isolamento social, desafios da alteração da rotina, e há pessoas que vivem múltiplos óbitos em suas famílias ou em seus círculos sociais e ou múltiplos adoecimentos. Então, eu estou com mais de um familiar internado ao mesmo tempo, um falece, eu não sei se eu conto para o que está internado, um se recupera e logo o outro vai para internar. Então, a gente está num momento de bastante estresse para todos em diferentes medidas. E aí precisamos conversar sobre os rituais. Quando as pessoas chegam a falecer, é comum que nós façamos rituais fúnebres, rituais de despedida. E qual é a função de rituais de despedida? A função é muito importante e muito simples, é dar sentido àquela perda. Então, é frequente que as pessoas falem sobre a necessidade e a vontade de dar uma despedida digna para o seu amigo, para o seu familiar. E aí, o que vai significar essa despedida digna, é claro, vai depender de fatores culturais e fatores ontogenéticos, fatores da história de vida. Então, para cada pessoa pode ser que varie o que eu considero digno, o que seria importante para mim fazer na despedida daquele meu ente querido. E, de uma maneira geral, nós temos algumas regras culturais sobre como deve ser feita uma despedida. O momento de um ritual de despedida, de um ritual fúnebre, é ocasião para expressão e contato com os sentimentos, além de ser uma ocasião em que as pessoas têm a oportunidade de demonstrar afeto, respeito e honra ao falecido. Então, esses rituais são extremamente importantes no processo de luto. Porém, nesse contexto da Covid-19, esses rituais precisaram ser interrompidos ou drasticamente modificados. Seja porque, quando uma pessoa falece por Covid-19, nós temos uma determinação de que o caixão deve ser lacrado, nós temos uma impossibilidade daquele reconhecimento do corpo, nem sempre isso acontece, e daí as pessoas não conseguem ver o seu ente querido no final, no caixão, ou então existe uma limitação do número de pessoas por vez que podem estar presentes no cemitério, existe uma limitação se pode ou não haver velório ou se vai direto para um sepultamento. E imaginem só como é estar num velório ou num sepultamento em que existe regra de distanciamento social. Como é que eu vou num velório e eu fico limitada na minha possibilidade de abraçar, de demonstrar afeto àquelas outras pessoas que também estão passando por uma dor semelhante? E também temos as pessoas que gostariam muito de ir lá se despedir, prestar uma última homenagem para aquela pessoa que é importante, mas é uma pessoa que é do grupo de risco, é uma pessoa que tem medo da contaminação e acaba não participando nem desse ritual modificado. Então, nós precisamos pensar que implicações essa interrupção dos rituais podem ter na vivência do processo de luto atualmente, nesse contexto da pandemia. E daí vem essa frase muito significativa que foi dita por uma amiga minha, que é como se todo mundo morresse de Covid de alguma forma. Uma parte de nós acaba morrendo. É muito complicado a gente viver esse processo de luto, mesmo que a pessoa não tenha morrido por Covid. Mas essas limitações estão sendo impostas a todos nós. Então, já é difícil para uma pessoa viver o seu luto em condições normais. E agora que eu estou num momento de distanciamento social, em que o suporte social pode ser limitado, em que vai ser difícil eu conseguir retomar as minhas atividades de vida diária, vai ser difícil eu criar novas atividades, porque eu estou num contexto de extrema limitação. Então, como lidar
com esse processo de luto diante desse contexto tão limitante e tão diferenciado e diferente de tudo que nós já vivemos anteriormente. Trazendo um pouco para a análise do comportamento, então, como nós podemos entender do que se trata uma perda e o que é o processo do luto? Então, em termos comportamentais, eu diria para vocês que o luto pode ser descrito como um conjunto de respostas, um conjunto de comportamentos de interação com o ambiente que acontece diante de uma perda. E o que é a perda? A perda pode ser vista como uma mudança no ambiente, uma mudança que é estressante, porque essa mudança geralmente vai implicar numa perda de uma fonte de reforço. E como eu disse a vocês, para a gente ter uma ideia do impacto dessa perda, a gente precisa compreender qual era a função e qual era a dimensão, a importância dessa fonte reforçadora que foi perdida. Então, quando eu falo de uma perda de fontes de reforço, vai acender uma luz aí na cabecinha de vocês, vocês vão lembrar de processos de extinção. Na verdade, então, eu coloquei aqui uma proposta de análise de contingências. Então, como antecedentes, a gente tem a perda de uma pessoa importante, uma pessoa amada, ou a gente pode falar dessas outras perdas diferentes, não necessariamente perda por morte, né? Mas uma perda significativa. E temos uma operação estabelecedora, a privação afetiva e muita estimulação aversiva envolvida nessa perda. E nós temos como respostas as diversas possíveis reações do luto. A consequência para esses comportamentos de reações do luto, as respostas do luto, podem ser tanto no sentido de atenuar ou adiar o contato com a estimulação aversiva relacionada à perda. A gente pode, com essas nossas reações, pelo contrário, produzir ainda mais estimulação aversiva, ou quem sabe até a gente, com os nossos comportamentos de elaboração do luto, conseguir acesso a novos e diferentes reforçadores positivos. Como, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a morte. A morte pode ser entendida, assim, como uma operação estabelecedora. A operação estabelecedora é aquela que vai alterar o valor reforçador de um determinado estímulo. A morte, então, funciona como uma operação estabelecedora à medida que ela está relacionada tanto com uma privação, ou seja, a perda do contato com uma fonte de reforçamento, ou a morte também envolve estimulação aversiva. E daí eu cito o Sidman, que diz que a morte é o coercedor último e bastante importante. Eu tinha conversado com vocês sobre os mediadores do processo do luto. Então, aqui na literatura sobre luto, são elencados diferentes mediadores do processo do luto. A gente tem, como exemplo, qual era o parentesco ou o relacionamento que o enlutado tinha com aquela pessoa falecida, como era a natureza do vínculo, qual foi a causa, qual foi a forma da morte. Foi uma morte por suicídio, foi uma morte por acidente, foi uma morte por um adoecimento prolongado, uma morte por uma infecção pelo coronavírus. Isso vai ter algum tipo de variável diferente de uma morte por um outro tipo de doença. Quais são os antecedentes históricos em relação a perdas daquela pessoa que é o enlutado em questão? Quais são variáveis de personalidade? Tem um histórico anterior de saúde mental? Quais são variáveis sociais? Qual é o tipo de suporte social disponível para aquele indivíduo? E os estressores concorrentes. Por que eu estou falando aqui para vocês sobre esses diversos mediadores do luto? Porque nós, analistas do comportamento, somos especialistas em análise de contingências, certo? Então, esses fatores que estão elencados já na literatura, que são fatores importantes a serem considerados para a compreensão do processo do luto, são fatores que devem ser por nós investigados quando a gente quer entender e atender uma pessoa, ajudá-la nesse seu processo de luto. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente já faz na análise do comportamento, certo? Analisar tanto questões históricas como as contingências atuais, de forma a compreender que variáveis podem contribuir para que determinados comportamentos sejam manifestos, sejam mantidos, ou para que determinados comportamentos não estejam acontecendo naquele momento.
E aí, a elaboração do luto, que é um termo muito comum, fulano precisa elaborar o luto. O que que isso significa? Eu tô falando sempre com vocês. Quando a gente fala em termos de análise do comportamento, a gente precisa operacionalizar esses termos que são do senso comum. Então, quando eu falo de elaboração do luto na análise do comportamento, eu tenho muito claramente que isso, para nós, significa entrar em contato com as contingências da perda. E o que pode ser muito difícil para as pessoas, porque num primeiro momento pode ser comum que a primeira reação seja se esquivar de entrar em contato com essa perda. Então, as contingências de perda envolvem tanto a adição de estímulos aversivos, por isso é muito comum a esquiva, a perda de diversos reforçadores, mas pode ser com a nossa análise mais profunda, a gente nunca vai ficar na superfície, então até com perdas pode ser que aconteça como consequência a adição de reforçadores positivos. Poxa, o que pode ser um reforçador positivo num contexto de perda? Pode ser que a gente encontre um contexto em que uma pessoa acabe recebendo uma herança com a morte de um ente querido, de um familiar. Ou que a pessoa tenha um ganho no sentido de que ela passe a desempenhar papéis que ela não desempenhava antes, e daí ela tem contato com outros reforçadores. E também nós temos reforçamento negativo. Um exemplo aqui é um tempo livre. Imaginem vocês uma pessoa que estava num papel de cuidador de alguém adoecido, de repente, quando essa pessoa falece, acaba sobrando mais tempo para que a pessoa reinvista na sua vida. E eu não estou falando que a pessoa desejou a morte do outro, que achou bom, mas o nosso papel é identificar todas as variáveis presentes, todos os termos dessas contingências e colocar a pessoa em contato, não só com essa estimulação aversiva, mas que a pessoa que está ali diante de nós falando das suas dores, em algum momento também consiga enxergar e discriminar, melhor dizendo, esses outros reforçadores que podem estar presentes nesse contexto. Então, o desafio na elaboração do luto, à medida que a pessoa entra em contato com essas contingências de perda, é aprender a lidar com essas novas contingências e retomar atividades que eram rotineiras, ou então elaborar outras atividades, entrar em contato com outros reforçadores que antes não estavam presentes. Então, eu volto aqui para a discussão sobre as tarefas do luto. Lembra que eu falei no início da minha fala sobre aquele modelo das 4 tarefas do luto, e eu disse que tem tudo a ver com a análise do comportamento, porque as tarefas do luto levam a pessoa a exercitar um papel ativo, a se comportar e ser protagonista desse seu processo de luto. Então, o número 1, a primeira tarefa seria aceitar a realidade da perda. O que pode ser aceitar a realidade da perda quando a gente faz uma análise analítico-comportamental, né? Quando a gente traz para o nosso contexto. Então, a gente poderia conversar bastante sobre controle de estímulos, e eu tenho falado para vocês sobre a questão da possibilidade de esquiva. Então, o que as pessoas chamam de negação, no nosso contexto, pode ser a gente conseguir visualizar e verificar que aquele nosso paciente, aquela pessoa que está diante de nós, está se esquivando de qualquer estímulo que remeta à perda. Então, aquela pessoa que não volta a locais que frequentava com o ente querido falecido, que não fala sobre o assunto da morte, uma pessoa que não quer ver fotos, uma pessoa que não quer falar sobre as circunstâncias da perda. E aí chama a atenção de vocês de que esse comportamento de esquiva impede a extinção. Isso, em longo prazo, pode ter consequências negativas, um impacto negativo no desenrolar desse processo de luto. Então, aceitar a realidade da perda, para nós, esse trabalho seria fazer com que a pessoa entre em contato, aqui, volto para vocês, né, com as contingências de perda. Evitar a esquiva. Número 2 das tarefas do luto é processar a dor do luto. É realmente entrar em contato com as contingências, com as dores ou os diversos sentimentos que podem advir com esse contato com as contingências. Então, é o grande desafio não se esquivar da dor.
falar sobre e se permitir sentimentos que muitas vezes são punidos socialmente. Então, não sei qual é a experiência de vocês, mas a gente pode se deparar com situações do senso comum, né? Tem gente que já conversou comigo, falou assim, Flávia, eu não sei o que fazer com o meu pai, com fulano, um amigo que perdeu uma outra pessoa. E eu tô lembrando de uma situação recente em que essa pessoa me procurou e falou assim, nossa, mas já tem uma semana. E ele continua chorando. Eu falo para ele, nossa, você tem que aceitar que ele morreu e pronto, não adianta você chorar. Bom, pessoal, o choro e o contato com a tristeza pela perda de uma pessoa significativa faz parte do processo. A gente não precisa querer acelerar esse processo. E eu entendo que lá no ambiente natural, pode ser comum que as pessoas queiram sim acelerar esse processo, e quando a gente faz uma reflexão sobre o que pode motivar esse comportamento da sociedade, de querer que a gente, não chora não, bola para frente, vamos continuar com a vida, isso diz muito sobre a nossa dificuldade de entrar em contato com o sofrimento do outro também. A nossa baixa tolerância aos sentimentos que são aversivos. Então, a gente não sabe como acolher o outro, a gente tem dificuldade em assistir o sofrimento do outro, e a gente foi ensinado desde pequenininho que se caiu, levanta meu filho, não chora não, criança bonita não chora, então vamos lá. Então, a gente não é ensinado a entrar em contato com essa dor. E daí a gente pode achar que existe algum problema quando uma pessoa, assim, se coloca entristecida diante de uma perda. Então, nós, como terapeutas, ou como alguém que quer acolher uma pessoa enlutada, temos um papel importantíssimo, em primeiro lugar, como audiência não punitiva. Pode ser que essa pessoa enlutada não encontre audiência no seu ambiente natural para falar sobre aquela perda. Pode ser que daqui a um ano, daqui a 2 meses ou daqui a uma semana, eu queira ainda falar sobre a minha dor da perda. E aí a gente tem que perder essa prisão do tempo, né? De que existe um momento em que você deve parar de chorar, que você deve parar de sentir aquela perda. Então, nós, como terapeutas, temos a função de sermos audiência não punitiva. Então, quais são demandas que frequentemente eu tenho escutado diante dessas perdas na pandemia? Então, as pessoas falam, olha, foi tudo muito rápido, eu não pude estar presente, eu não pude acompanhar os últimos momentos. E daí, isso tanto para pessoas que não puderam acompanhar o momento da internação, como pessoas que, por causa do distanciamento social, não estava em contato com uma pessoa significativa, uma pessoa importante. E daí eu fiquei meses sem contato, sem aproveitar esses últimos dias de vida ou meses de vida, e de repente a pessoa faleceu e eu estava um tempão sem ver. Então, esse meu ente querido não merecia partir dessa forma. E daí vem os diversos questionamentos existenciais. Por quê? Por que com ele? Por que desse jeito? Por que a gente não teve a permissão de estar juntos? Por que ele não se recuperou enquanto outras pessoas nem vão para o hospital? Eu não tive a oportunidade de me despedir e de demonstrar o quanto eu amava essa pessoa. E agora eu estou no isolamento, eu permaneço no isolamento e eu me sinto muito só. Então, nossa função, eu disse, é de ser audiência não punitiva, e temos também o dever de evitar o lugar comum, pessoal. Então, olha aqui, frases que a gente escuta lá fora, mas que a gente deve deixar fora mesmo do nosso repertório. Assim, olha, não, seja forte, ou então, eu sei exatamente como você está se sentindo. Não, você não sabe. Lembra que eu falei que o processo de luto, ele é vivido de forma particular, individual, porque cada relação é significativa. Então, pode ser que você tenha perdido seu pai por Covid e outra pessoa perdeu o pai por Covid. Vocês não se sentem da mesma forma. A experiência é individual e a gente tem que estar aqui para escutar a experiência do outro e não colocar a nossa. Outras frases comuns. Não, mas a vida é para os vivos, ele morreu, esquece, enterra, deixa para lá. Olha, isso vai passar, você ainda tem seus filhos, ou você é jovem, ou você viveu muito tempo junto com a pessoa. Gente, nada disso funciona
para tirar a dor. A gente não tem que ter esse objetivo de falar alguma coisa que faça com que a pessoa magicamente deixe de sentir aquela perda. Então, por outro lado, a gente vai estimular a expressão emocional. E nós consideramos isso como crucial. Não porque colocar para fora é algo curativo por si mesmo, mas porque nós compreendemos que quando uma pessoa entra em contato com os seus sentimentos, expressa essas emoções, quer dizer que ela realmente entrou em contato com variáveis de controle que são importantes. E na medida que a pessoa entra em contato com essas variáveis de controle, aí sim, novos comportamentos podem agora ser aprendidos e desenvolvidos. A terceira tarefa do luto, que é ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta. A gente está falando de adaptação à perda, adaptação a uma contingência diferente. Como é que é esse mundo? Como é que fica o meu contexto na ausência de uma pessoa significativa? Provavelmente, eu precisarei desenvolver novos repertórios comportamentais para lidar e até para desempenhar papéis que eu não desempenhava antes. Como eu disse a vocês, para a gente compreender como vai ser esse ajuste, a gente precisa saber qual era o papel e qual que era a proporção daquela fonte de reforçadores que foi perdida. E aí é um exercício de variabilidade comportamental também. Eu falei para vocês que a morte é uma contingência de extinção, e a extinção está aí para promover variabilidade comportamental. E também uma outra possibilidade é a gente ajudar essa pessoa a identificar e aceitar os possíveis ganhos que podem vir com a perda de uma pessoa significativa. E como eu disse a vocês, não que isso seja prazeroso, mas que nesse novo momento, pelo menos que você consiga compreender e valorizar, poxa, olha só como agora eu consegui exercitar um outro papel que eu não tinha antes, eu consegui fazer coisas que eu não fazia antes. Desde, por exemplo, eu penso aqui viúvas que passaram muito tempo sem mexer com banco, sem fazer compras, o marido cuidava de todo o dinheiro e aí ela pode ver como um ganho quando ela começa a exercitar a sua independência, a sua autonomia de cuidar do seu próprio dinheiro. Então, assim, não é, repetindo, não é que a gente deseje que a morte aconteça para que ela consiga fazer essas coisas. Mas já que aconteceu, será que a gente consegue verificar, tirar algo de positivo dessa mudança que foi imposta, não escolhida por você? A quarta e última tarefa é encontrar uma conexão duradoura, significativa com essa pessoa que faleceu em meio ao início de uma nova vida. Por que que isso é importante? Eu acho que é muito comum que as pessoas tenham uma grande dificuldade com essa adaptação e com o início dessa nova vida. Por quê? O que que as pessoas trazem? Poxa, será que eu tenho o direito de sorrir? Será que eu tenho o direito de ser feliz novamente? De estar bem? Isso significa que eu esqueci aquela pessoa que eu tanto amo? Isso significa que essa perda não foi importante para mim? De onde essa pessoa estiver, será que ela vai ficar triste? Vai achar que eu não amo porque agora eu tô sorrindo, porque eu tô bem? Então, são todas questões, são muitas regras, e isso faz também, tem muito a ver com julgamentos que a sociedade faz. Lembra que eu falei com vocês sobre como se deve proceder, como deve ser o processo de luto? Então, ainda existem algumas regras sobre que tem gente que, olha, você tem que ficar chorando uma viúva, tem que passar o resto da vida vestindo preto e chorando a morte do seu marido. Muitas vezes não é permitido e não é visto com bons olhos essa reconstrução da vida. Então, nós temos essa função de acompanhar essa pessoa e até identificar se existem essas autorregras sobre o que é viver essa nova vida, para que a gente consiga fazer um ajustamento para esse indivíduo. Então, o que se espera é que o enlutado consiga ficar sob controle de estímulos relacionados ao morto, se lembrar de frases que ele dizia, significativas, ir a lugares que a gente costumava frequentar com a pessoa, por exemplo, sem que isso traga um sofrimento insuportável. Então, a gente conseguir se conectar com aquela pessoa sem o prejuízo
de se engajar em novas atividades, em se engajar em novos comportamentos e ter contato com diferentes reforçadores. E algumas perguntas nos ajudam. Quais são os valores compartilhados entre você e aquela pessoa tão importante que agora não está aqui? De que forma você pode honrar a memória dessa pessoa aqui, durante a sua vida, no hoje? Qual o legado que essa pessoa deixou e o que ela gostaria que você fizesse com a sua vida a partir de agora? Então, em resumo, a proposta terapêutica envolve expressão dos comportamentos encobertos, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções relacionadas com a perda. Temos que trabalhar o desenvolvimento de novos repertórios. Vamos fazer o bloqueio da esquiva experiencial. A esquiva experiencial se refere a essa esquiva e essa indisponibilidade de entrar em contato com os estímulos encobertos que sejam aversivos. Nós podemos trabalhar em conjunto para o rearranjo de contingências. Estou falando o tempo todo sobre essa nova vida, esse novo mundo, na ausência da pessoa amada que faleceu. E conseguir fazer com que a pessoa entre em contato com reforçadores, seja reforçadores novos ou que ela volte a ter contato com reforçadores de atividades que antes lhe eram prazerosas e que pode ser que por algum período a pessoa não consiga retomar essas atividades. Para finalizar, pessoal, trago uma reflexão para vocês sobre a nossa atuação como psicólogos. Então, a pergunta é: somos cuidadores e vítimas? Na minha visão, sim. Então, nós temos que sair desse papel e viver, talvez, o nosso luto do profissional ideal, do profissional daquele mundo presumido em que talvez a gente se considerasse preparado para qualquer situação e que nada nos afeta, que a gente consegue atender de tudo. Mas eu chamo a atenção de vocês, eu peço que vocês olhem para dentro de si e percebam qual o impacto, quais são as perdas significativas que vocês tiveram durante a pandemia, quais os lutos vocês viveram ou ainda estão vivendo, e que vocês não esperem ter essa postura neutra, porque nós também estamos diretamente impactados por todas as consequências da pandemia. Então, nós estamos numa posição de cuidar do outro, mas quem cuida de nós? Você tem cuidado de você? Você tem olhado para você e acolhido os seus sentimentos, acolhido as suas reações de luto diante de tantas perdas, que eu não sei quais foram as suas perdas, mas essas perdas podem ter sido muito significativas. Então, a gente, como eu disse, no mínimo está vivendo um luto do profissional que a gente achava que era, e que pode ser que a gente tenha se visto numa situação de, poxa, o que é que eu vou fazer? Como vou lidar com isso? Então, vou compartilhar com vocês algo que eu escrevi num dia em que foi muito difícil para mim no trabalho, em que eu me sentia assim de mãos atadas, eu não sabia como proceder. Então, eu escrevi assim: eu me pego pensando que não aprendi a cuidar dessas dores, sei sentir. E se me pego pensando que nada mais tenho a oferecer, lembro que tenho eu. Então, finalizo aqui a minha fala de hoje, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo ao convite novamente do Gilberto. Aqui tem o meu Instagram, meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, estou à disposição de vocês. Foi um prazer estar aqui na tarde de hoje. Legal, Flávia, muito bom. Gostei muito da sua fala, das ideias que você trouxe. Foram extremamente didáticas e, ao mesmo tempo, humanas. Eu costumo dizer que psicologia comportamental é uma área que a gente precisa ter muito zelo pelo aspecto humano do nosso trabalho, porque as pessoas desavisadas e que não compreendem bem o trabalho do psicólogo comportamental, elas acham que é um trabalho muito técnico e de aplicar técnicas. Na verdade, não é. Nós temos um aspecto humano que você consegue personificar isso muito bem. Você fala de uma maneira quem te conhece sabe disso, e quem conhece o seu trabalho sabe
como você é uma psicóloga comportamental que sabe fazer essa aplicação dos princípios de comportamento e consegue lidar com isso de uma maneira muito bacana. Olha só, eu vou fazer algumas orientações aí, em função do nosso tempo e do nosso contexto aqui, pedindo que as pessoas que quiserem enviar perguntas, enviem no WhatsApp da clínica. Vocês têm o WhatsApp da clínica aí, vocês podem enviar perguntas, tá? A gente não vai abrir para fala e participação de todo mundo aí, porque daria um engarrafamento aqui e uma confusão muito grande. Então, eu vou te fazer, Flávia, algumas perguntas que fizeram aqui, tá? E a primeira é assim: qual dos modelos das fases, né, das tarefas apresentadas aí por você sobre o luto tem sido mais efetivo, na sua opinião, na sua realidade profissional? E por quê? Não sei quem fez a pergunta, agradeço o envio, o interesse. E aí, o que eu posso te falar é assim, que são vários modelos. Eu trouxe aqui dois, temos o modelo do processo dual do luto também. Tem várias formas são todos modelos de compreensão. Acho que todos os modelos contribuem quando a gente consegue ter uma visão crítica e não engessada. Como eu falei para vocês, o modelo da Kubler-Ross, que é o mais difundido, o mais famoso, ele se torna problemático à medida que as pessoas acham que é um processo linear, que todo mundo tem que passar por todas as fases ao mesmo tempo. Só que, para mim, é um modelo que traz uma grande contribuição, porque, em termos da análise do comportamento, o que é legal? Ela identificou, como eu disse, ela deu nomes a conjuntos de comportamentos. Ela chamou de negação, depressão, barganha e tudo mais. Então, de que forma isso nos ajuda? São descrições de padrões de comportamentos, de conjuntos de respostas. Então, isso pode ser que nos dê pistas do que investigar. Então, em si, se eu identifico, essa pessoa aqui está na fase de depressão, está na fase de barganha. Por que isso é importante? Isso se torna interessante à medida que eu uso isso para alguma coisa, para alguma função. Eu, como analista do comportamento, se eu começo a perceber ali, olha, a Kubler-Ross falou que é comum ter essas 5 reações. Eita, eu estou achando que é barganha. Como é que é a barganha? E daí eu vou investigando um pouco mais que comportamentos são esses e que variáveis estão contribuindo para que hoje a pessoa esteja se comportando dessa forma. Então, de uma maneira geral, eu digo assim que todos os modelos podem contribuir na medida em que você utilize ele para a compreensão do fenômeno, tomando como base a análise do comportamento, e as palavras-chave são análises funcionais. Então, se de alguma forma aquilo contribui para a sua análise funcional, então, nas tarefas do luto, eu vi que é importante a pessoa entrar em contato com os sentimentos relacionados à perda. Nossa, eu estou vendo que ela está no momento de se esquivando, esquiva experiencial, vou ter que fazer um bloqueio da esquiva, porque eu sei que aquilo é importante. Então, acho que você ter um conhecimento amplo da literatura sobre luto é interessante, todos contribuem, mas com esse viés. A gente sempre vai partir da análise funcional. Então, o que puder contribuir para enriquecer a nossa análise funcional é sempre válido. Acho que Legal. Espero ter respondido. Ótimo, eu acho que a sua resposta ela foi muito pertinente, inclusive, porque quem é analista do comportamento sabe a importância do que a gente chama, do que é análise funcional dos casos, né? A gente sabe que, como você falou, tem pessoas que enfrentam o luto de uma maneira muito forte e outras pessoas já têm uma deterioração interior, emocional, muito intensa, né? Então, a análise funcional realmente é o grande X da questão para a gente fazer essas abordagens, né? Vou te fazer mais uma pergunta aqui. Essa que foi feita foi uma pergunta do Marcos William, e essa próxima é da Adelina Sobral.
que diz o seguinte: na prática, tem sido aplicado o bloqueio da esquiva. Como aplicar o bloqueio da esquiva? A Adelina perguntou. Está dando... Tava dando eco, mas agora melhorou. Então, o bloqueio da esquiva é uma intervenção que deve ser feita da seguinte... Primeiro, a gente tem que ter segurança em relação ao nosso vínculo e a gente precisa saber em que momento utilizar o bloqueio da esquiva. Por quê? Lembra que lá no início a pessoa pode estar com uma dificuldade muito grande, o que a gente chamaria de negação, a pessoa não consegue ainda entrar em contato com a realidade da perda. Então, você vai estar ali para escutar, para acolher, lembra, a audiência não punitiva, para acolher o que a pessoa quiser trazer. E à medida que o tempo passa, em que você fortaleça o vínculo com a pessoa e na sua análise funcional você perceba que a pessoa constantemente tem se esquivado de entrar em contato com a realidade da perda, e daí falando em termos mais práticos, a pessoa não quer conversar com você sobre como ela vai exercitar um novo papel, por exemplo, é uma pessoa que tem filhos, e aí, eu não quero falar agora sobre como que vai ser com os meus filhos, isso é muito difícil para mim, e a pessoa está o tempo todo mudando de assunto. Então, o bloqueio da esquiva, a gente faz quando a gente tem um vínculo fortalecido, e significa você ir reapresentando a pergunta. Em alguns momentos você vai analisar que pode ser interessante respeitar a pessoa, e se ela não está preparada para falar naquele momento, você deixa para abordar novamente no futuro. E pode ser que a pessoa chegue para você diretamente e fale: olha, Flávia, hoje está muito difícil para mim, não consigo falar sobre isso. Ok, a gente espera. E aí depois, com um vínculo bem fortalecido, você pode retomar o assunto e conversar com a pessoa, reinserindo perguntas. Olha, eu sei que está validando, eu sei que está muito difícil para você. E aí você pode até explicar para a pessoa: olha, mas é muito importante que a gente entre em contato com isso, para a gente compreender exatamente onde que está a tua dificuldade e que a gente possa caminhar juntas nesse processo. Eu sei que está difícil, mas eu estou aqui para te ouvir e para te acolher, para te acompanhar nessa sua caminhada. É importante que a gente toque nesse assunto. E daí você pode fazer a pergunta, tocar no tema de diferentes formas. Então, bloqueio da esquiva significa você reapresentar uma estimulação aversiva, um assunto que é difícil da pessoa tratar, após ela ter tentado se esquivar ali. Daí tem N formas de você fazer isso, inclusive você fazendo o que a gente chama de psicoeducação, que é explicando para a pessoa qual é a importância de entrar em contato com esses aversivos. Legal. Eu agradeço muito a sua participação. Quero dizer aqui que nós recebemos muitas outras perguntas, mas pelo nosso tempo e pelo nosso contexto, a gente não vai ter como dar vazão a todos esses questionamentos. Uma pessoa aqui, que é uma pessoa muito importante para a gente na clínica, que tem uma participação grande, é uma pessoa muito especial aqui, é a Maria Quitéria. Ela Eu sei quem é a Quitéria. Participa, a Quitéria está aí. A Quitéria fez uma pergunta aqui, uma colocação, dizendo se a gente vai disponibilizar os slides e as apresentações. Os slides, sim, a gente vai disponibilizar para os participantes. As apresentações do vídeo, eu ainda vou conversar aqui com o Wilson e com os nossos palestrantes para a gente decidir como que isso pode ser feito e como que isso vai ser feito. Aí eu fico te devendo uma resposta, viu, Quitéria? Tanto para você quanto para outras pessoas que perguntaram aí para a gente sobre isso, tá bom? Então, Flávia, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero só lembrar as pessoas que a gente espera que no próximo ano essa situação aí do isolamento, enfim, que isso tudo melhore aos poucos, né? A gente sabe que isso não vai passar de uma vez, que a vacina não vai chegar tão rapidamente, que vai ser uma realidade que a gente vai ter que ir esvanecendo, enfrentando aos poucos e se readaptando a isso. Então, a gente não sabe exatamente quando que os cursos serão presenciais novamente, né? A gente espera
O evento do próximo ano, que é o 7º encontro, já está lançado com uma promoção especial para quem se inscrever agora, se inscrever hoje. Os participantes aqui desse evento são os primeiros a saber, está com valor super em conta. Inclusive, algumas pessoas perguntaram isso, né? Questionaram isso, como o Evandro, enfim. E aí já está no site da clínica. Quem se quiser se inscrever para o próximo ano. E, como sempre, a professora Flávia já está convidada. Ela sempre tem temas interessantes. E ela é extremamente VIP aqui para a gente da Clínica Brasília, né? Então, quem puder acessar. O nosso curso de formação do próximo ano também será na modalidade online. Pode ser que também seja presencial, como sempre foi aqui na clínica, né? Desde que, obviamente, essas questões aí tenham sido modificadas e vai depender muito dessas condições aí do isolamento, né? Então, é isso. Agora, às 3h30, daqui a 25 minutos, mais ou menos, vai ser o tempo da gente se preparar aqui e reestruturar para a professora Carolina dar continuidade aí à segunda palestra. Quem quiser... Gilberto, pode falar. você me permite uma última palavra? Claro. É só um agradecimento. Eu vi aqui alguns comentários no chat, tá, gente? Muito obrigada para quem comentou no chat. Agradeço a vocês pelos comentários. E quem puder participar do curso de formação do Gilberto, recomendo também. Já tive a oportunidade de participar, sempre muito bom, muito enriquecedor. Então, fica a recomendação para vocês, pessoal. Legal, obrigadíssimo. E a gente vai se falando, então. E aí, daqui a uns 25 minutos, nós estaremos entrando aí com a professora Carolina. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. E a gente já se fala ali na outra, daqui a pouco ali fora, tá bom? E Tá bom. quem quiser continuar logado aí, pode continuar, né, Fagner? É outro link, né? Os meus amigos e assessores técnicos aqui de Zoom e de internet estão me informando que a gente vai ter que encerrar essa transmissão e iniciar um novo link com uma senha que vocês têm aí, que vocês receberam tanto por e-mail como pelo WhatsApp, tá? Então, até breve e nos vemos em pouco tempo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.